Fala, gurizada abençoada! Estamos de volta com mais um episódio do nosso Gospel Tchê, esse podcast que tem trazido muito conteúdo relevante, terceiro episódio, falando com cantores, e eu tenho dito, né, pessoas que são do estado do Rio Grande do Sul, mas hoje o nosso convidado, ele não é gaúcho, mas é cantor desde a sua infância. Estou recebendo aqui no nosso podcast o querido Anaor Anjos, que vai conversar com a gente. Então a gente vai contar um pouco do seu testemunho, está numa passagem aqui pelo estado, então a gente fica muito feliz de recebê-lo aqui. Mas antes eu quero agradecer, primeiro, Sonido Produções, que está com a gente, né, com esse espaço maravilhoso. E se você deseja produzir um podcast, aqui é o lugar. Estamos na cidade de Cachoeirinha e você pode perceber com muita qualidade. Quer produzir conteúdos para a internet, TikTok, YouTube, Instagram, devocionais, né? Até mesmo aulas. Sonido Produções é a nossa grande parceira. E hoje também vou anunciar aqui um parceiro eu mesmo. Aproveitar, porque eu tô com uma camiseta, né? Uma camisa do Pastor Gaúcho, que tu pode adquirir, porque o Pastor Gaúcho ficou conhecido na internet por usar dialeto gaúcho para falar da Bíblia. Então, algumas camisetas estão disponíveis acessando o site pastorgaúcho.com.br. Lá tem uma loja virtual que tu pode acessar e adquirir, como essa aqui que está falando de Provérbios 22:6, que já viralizou aí nas redes sociais, muitas pessoas compartilharam. Mas vamos lá ao nosso entrevistado. Querido Anaor, seja bem-vindo aqui ao Rio Grande do Sul primeiro, né? E bem-vindo também ao nosso podcast. É uma alegria estar aqui, conhecendo vocês, conhecendo esse podcast abençoado, lhe conhecendo, estando contigo. Já lhe acompanhei, já vi alguns TikTokers, né, alguns vídeos do senhor, e é uma honra estar aqui hoje conhecendo pessoalmente o estúdio, toda a equipe do Gospel Tchê. Primeira vez aqui no Rio Grande do Sul? Não é a minha primeira vez, eu tive aqui na época que eu viajava itinerância, né? Eu tive aqui há 8 anos atrás. Vim cantar aqui, fiz uma turnê por aqui, São Leopoldo, Caxias. Já conhece, então? Conheço, mais ou menos. Eu tive aqui, era muito novo, tipo, eu tava com 16 anos, 14 para 16 anos, mais ou menos. Tem uns aninhos aí. E me fala aí, tu és natural de Rondônia, mas hoje tu mora em Alagoas. Me conta aí, porque estamos, né, aqui no sul do país, é uma cultura diferente, tudo diferente. É isso mesmo? É essa a percepção? Eu acho, assim, bem diferente a questão de sotaque, a forma que as pessoas se expressam. Eu tava até comentando com a minha esposa que são bem europeus, né? O lado de cá é bem partido pra Europa, algo assim mais culto, e realmente lá em Rondônia é totalmente diferente, é um calor de 40 graus na sombra, Alagoas nem se fala, então você vem pra cá pro lado do sul, quando faz um vento você já tá de blusa, igual eu tô agora. Pois é, não, e agora realmente mudou a temperatura, mas há poucas semanas a gente tava com mais de 40 graus. Porto Alegre foi uma das capitais com o dia mais quente nesse ano, porque muitas pessoas têm essa percepção, né? O sul é só frio, mas não, a gente padece também aqui no verão. Mas realmente tem essa diversidade, né? Porque, sim, por exemplo, a região onde eu moro hoje, a região do Vale dos Sinos, é berço da imigração alemã. Então, os primeiros alemães que vieram para o Brasil vieram para essa região, Novo Hamburgo, São Leopoldo é o berço da imigração alemã. Aí tu vai para a Serra Gaúcha, como Caxias, por exemplo, é muito italiano, né? E aí, se tu for para o interior do estado, tu vai encontrar um pouco do índio, claro, e a presença, porque como faz fronteira com a Argentina e Uruguai, sim, daí o dialeto ele vem um pouco do espanhol. O portunhol é comum falar, então tem muita essa diversidade. Claro que tem os portugueses também, em Porto Alegre principalmente, mas vai encontrar uma diversidade aqui no Rio Grande do Sul. Mas, Anaor, vamos falar um pouquinho de ti, falar da tua infância, cantando desde muito cedo. Me fala aí já nasceu num berço cristão? Já nasci num berço evangélico. Meus pais são pastores hoje lá em Rondônia. Meu pai é pastor da igreja Catedral dos Milagres lá, que é o mesmo estilo da Assembleia de Deus. E comecei muito novo, com os meus 4 anos eu já cantava em grupos de criança.
Aí com os meus 5 anos já cantava sozinho na igreja, já estava ali tendo a minha oportunidade no conjunto de criança. Com os meus 9 anos, 8 anos, eu fiz uma banda na minha igreja mesmo, que era Os Amiguinhos de Jesus, que era só grupo infantil. Aí um tocava teclado, outro tocava bateria e eu era um dos vocalistas. Então eu sempre tive envolvido, desde novo na igreja, cantando. E com os meus 9 anos eu comecei a atender a agenda intermunicipal, né, que fala que era congressos de criança, congressos de juventude. Então eu viajei aí mais ou menos uns 19 a 20 estados brasileiros cantando. Só assim, tipo, vim pra cá, a minha primeira turnê foi em Santa Catarina, aí fui para o lado do sul, Paraná, Maringá, Londrina. Então desde muito novo eu tô envolvido no meio gospel, né, nas agendas, cantando, viajando pelo Brasil. Mas a tua família também é uma família de músicos, o pessoal canta, toca? Minha irmã, na realidade, na época, cantava eu e minha irmã. Não era dupla, ela tinha a carreira dela solo e eu tinha minha carreira solo. E a gente viajava pelo Brasil cantando. Então, assim, eu digo que ela hoje seria a minha maior inspiração, né? Que ela canta desde nova também. E aí, eu vendo ela cantando, me deu o desejo de cantar também, e aí me tornei hoje um cantor profissional, vamos dizer. E porque tu é muito jovem, tá com quantos anos ou não? Hoje eu tenho 25 anos. E quais foram as tuas referências assim musicais? O que tu cantava? Porque geralmente, né, e na tua infância provavelmente te acompanhou muito o playback, né? Isso mesmo. O que tu cantava? Na realidade, eu não vou falar assim que eu tive uma maior inspiração. Eu sempre ouvi muitos hinos da Cassiane, Lauriette, aquela época. Mas hoje os hinos que eu cantava mesmo eram os meus, que eu comecei a gravar muito novo. Então eu gravei com meus 10 anos, então eu já comecei a viajar divulgando meu próprio trabalho. Então não teve assim Eu admiro muito o cantor Anderson Freire, cantores como... Pra nossa região lá era Daniel e Samuel, sim, entendeu? Que é mais dupla. Então assim, pra nossa região lá era Daniel e Samuel, então eu cantava muito o hino deles. Na época também, hino meu e hino do Daniel e Samuel, né? Vamos dizer. Que legal. E falando sobre essa questão, diferença, né, de estados, de regiões, musicalmente lá na tua região, tu percebe, a igreja ela sempre foi, né, meio que um celeiro de cantores, de bandas, né? Falou Sim, que desde cedo já tinha uma banda, né? E lá na tua região é assim também? As igrejas em si tem muitos talentos são revelados assim? Tem bastante. Lá de Rondônia tem muita... hoje temos o exemplo da dupla Alan e Alex, que são de lá. Ah, perfeito, conheço. Conhece? Então, pronto, o Alan é de lá, natural de lá, entre outros também, que são natural de Rondônia. Então... Lá é muito diversificado, né? Tem muita gente boa que só precisa de uma oportunidade, eu sempre falo isso. E falando de meios de comunicação, aqui a gente estava comentando, eu trabalho em rádio há bastante tempo, lá o rádio ele é forte também, como é que os meios evangelísticos, a TV também tem espaço para artistas cristãos? Assim? Tem sim, eu já fiz muita entrevista lá na SBT, local, Bandeirantes, rádio lá é muito forte. Vou dizer que televisão seja forte, mas eu acho que lá ainda prevalece o rádio. Como um dos meios de comunicação mais ouvidos lá é rádio. Agora falando sobre, a gente comentou, né, que tu começou muito cedo, e essa importância, né, de vir de um lar cristão, evangélico, e daqui a pouco tu te torna uma influência para uma geração, né, muito nova agora, e talvez essa geração venha te acompanhando, né, aqueles Sim. que eram pequenininhos hoje já são, né, adolescentes, são adultos. Como é que é isso para ti? Tu também ministra, né? Tu participa de eventos, além do louvor, tu traz a palavra? Como é que Hoje a minha ministração é diversificada, né? Eu não prego, mas é como se fosse uma pregação. O meu louvor, para quem já me viu ministrando, a gente traz o louvor e aí traz palavras para as pessoas que precisam mesmo ouvir ali e ser libertas, né? Ser tocadas pelo Espírito Santo. Então a gente não prega, mas o louvor já é uma pregação. Claro. Então, através do nosso louvor, graças a Deus, muitas vidas têm sido alcançadas.
E quantos trabalhos já foram gravados nesse meio tempo aí? Mais de 20 anos, rapaz? Tem muito saiu tempo. do LP, não Não tanto, isso? né? Não, Mas não saiu do pra tanto. CD, MP3 e agora tá nas plataformas digitais. É Na isso? realidade, eu dei uma parada de gravação. Eu fiz apenas dois CDs mesmo, gravei 2 CDs, 2 trabalhos. E aí eu parei, porque daí eu tive aquela fase da puberdade, de mudança de voz. Então daí dos meus 13 aos meus 17, por ali, eu não gravei nada. Atendi a agenda, mas sem gravar e sempre tendo ali os meus hinos, os meus louvores. E quando foi agora, aos meus 2 anos atrás, eu lancei um feat com o cantor Samuel Messias, que traz por título Sobrevivi, que é justamente o tema que eu trago, falando que nesse meio termo, dos meus 14 aos meus 24, que foi quando eu decidi retornar mesmo, eu sobrevivi nesse meio termo. Então é um hino que fala muito comigo, que chegou em uma das fases mais difíceis da minha vida. E aí eu parei a gravação e fiz o feat com ele, que é as plataformas digitais, né? Hoje. Perfeito. 2 anos já desse lançamento? Desse lançamento vai fazer 2 anos. Então vamos contar então um pouco desse período, porque gostaria, assim como os nossos aqueles amigos que nos acompanham, nos assistem, eu também vou ouvir um pouco da história que a gente se conheceu hoje, né? Através um abraço para o nosso querido Misael Silveira, que é um grande amigo, grande parceiro, inclusive, te queremos aqui também no nosso podcast. Disse, Anderson, foi bênção aqui, eu acho que é interessante poder ouvir o testemunho dele. Queria que tu pudesse contar, porque esse programa também é isso, né? No primeiro programa, a gente ouviu um pastor que tocou muito aqui em bandas gaúchas e hoje ele louva ao Senhor, ele é gaiteiro, sanfoneiro, como vocês conhecem. E conta um pouco desse testemunho. E a gente sempre fala, né, que existe esse período que por vezes algum vai ser muito dolorido para te dizer, peraí, eu preciso voltar. Eu estou até lendo um livro que fala sobre o filho pródigo, é um estudo sobre o filho pródigo, e é muito isso, né, de tu te dar conta, peraí, eu preciso voltar para casa do meu pai. Foi mais ou menos isso que aconteceu contigo? Na realidade, eu não cheguei a desviar. Eu tava assim, não fui para o mundo, mas eu tava desviado dentro da igreja, assim, tava desacreditado de tudo. E como eu vou te falar, assim, dos meus 13 aos 14 anos, eu dei uma estacionada por conta que nessa vida nossa de itinerância, a gente bate em muitas portas, a gente corre atrás de muita questão de agenda, muitas oportunidades. E nesse meio é muito difícil, né? Nem todo mundo vai atender e vai te receber dessa forma. Então, pelo fato de eu viajar muito e ser muito novo, eu acabei perdendo os meus estudos em questão de logísticas, viagem. Eu viajava muito lá em Rondônia, ponta a ponta me conhece, porque eu fui o primeiro, vamos dizer, o cantor infantil, a primeira criança que atendia congressos infantil. Então, nesse meu termo, eu atendi muita agenda, fui para lá, mas teve um tempo que também começou a ficar doloroso. Os processos, né? Porque é cansativo. Também, né? Convenhamos. E para uma criança, muitas vezes, atender tudo isso, ter esse suporte, porque, principalmente, hoje se entende que a criança precisa ter esse tempo, seja para estudar, seja para brincar, né? O lazer e tudo mais, o momento com a família. E, por vezes, tu entra numa rotina tão desgastante que acaba se cansando, se esgotando, né? Eu sempre falo que eu acho que eu não tive infância, porque desde os meus 7 anos eu já viajava, então eu era todo socialzinho. Naquela época eu era praticamente 24 horas de social, então as pessoas me viam lá cantando e cobravam isso. Tipo, eu não podia sair correndo com as crianças, porque, poxa, eu tava lá na frente, tem que dar exemplo. Então era muito doloroso, né? Você querer estar ali brincando e não poder, porque você tinha que dar exemplo para outras pessoas. Na verdade, cabeça um fardo muito pesado, né? Justamente. E, por exemplo, a gente viajava, tinha lugares que era como a gente estava fazendo o nosso nome, então tinha lugares que você era bem recebido, outros você não era bem recebido, então você tem que ter um psicológico muito preparado para isso. Então, por conta disso, eu falei, cara, eu não quero mais. Cheguei no meu pai e falei, pai, eu não quero isso mais. Isso aos 13, 14 anos? Os meus 12 para 13 anos. Falei, pai, não quero mais, vou parar. E aí parei nesse meio termo, cantava na igreja do meu pai, fiquei só na igreja do meu pai, ajudando meu pai. Só que eu não queria mais, não queria mais porque era muito doloroso.
você vê ali e, poxa, não, isso aqui não é para mim. Não, e tem um outro ponto, né? Para quem chegou aí, né, na nossa conversa, o Anaô Anjos está com a gente, visitando o estado do Rio Grande do Sul, cumprindo algumas agendas e atenciosamente ele nos atendeu para esse bate-papo tão especial, falar um pouquinho da sua história, do seu testemunho. E tem uma questão, né? Eu bato muito nessa tecla, sabe? Que a gente, por vezes, não vê os nossos irmãos, cantores, ministros valorizados. Justamente. Eu sempre falo e hoje eu tô no meio e, cara, como é difícil hoje você ver uma pessoa ajudar a outra ali nesse meio, é muito difícil. Hoje é cada um por si, né? Vamos dizer que é uma sociedade que tá todo mundo, cada um fazendo o seu e não dá oportunidade para quem tá chegando. Isso é muito doloroso. Hoje eu não ligo mais, hoje eu graças a Deus, estou dentro do meu propósito. E foi o que eu falei, quando chegou a música até a minha, Sobrevivi, foi justamente o que eu estava passando. Porque a música diz que nós vamos desistir de desistir. E foi o que aconteceu comigo. Eu desisti de desistir. E as dores que eu passei hoje, ela serve de remédio para alguém que está me vendo aqui amanhã. Então, eu passei um processo doloroso, mas hoje eu entendo que a dor que eu passei vai servir de remédio para alguém. Entendeu? Não, é interessante tu tocar nesse ponto, porque tu imagina, né? Jovem, adolescente, e cheio de sonhos. Sim. E, né? E daqui a um pouco esse sonho enterrar. É como a gente conhece da parábola dos talentos, né? Por vezes enterrar. Tem tudo para chegar mais longe, alcançar mais pessoas, né? Ser influência na sua geração. E por vezes essas coisas machucam tanto que as pessoas dizem, peraí, eu não quero mais, né? E isso a gente já viu na história, quanta gente, né? A gente poderia fazer uma lista aqui de várias pessoas que cresceram, né? E não chegaram até o fim, podendo a própria... citou a Cassiane, desde muito pequena, ela está ali, sim, né? Começou muito cedo, cantando, louvando ao Senhor. Mas vamos nos aprofundar nesse período, então, aí para ti. Tu seguiu na igreja, segui. Mas eu digo até, eu também venho de um lar praticamente cristão desde a minha infância, mas tinha uma coisa, eu não sei se é esse o sentimento que tu tens. Eu disse, por vezes o pai consagra o filho, né? Esse meu filho vai ser de Deus, mas se o filho não tiver uma experiência, real com Deus, não vai adiantar de nada. Ele Verdade. Pode ser criado na igreja e tudo mais. E eu dou sempre o exemplo de Samuel, porque Ana consagrou ele a Deus, mas um dia ele precisou reconhecer a voz de Deus. Espera aí, quem é que está falando comigo, né? Verdade. Aquilo ali foi o que realmente virou a chave, mudou tudo. É isso que tu sentia? Faltava uma experiência tua com Deus? Eu precisei conhecer Deus de verdade, né? Eu tinha já minhas experiências com Deus, mas essa da música foi uma que eu nunca passei na minha vida. Hoje eu tô casado há 6 anos, tenho uma filha de 3 anos, então nesse período, quando a música chegou, foi o período mais difícil. Eu já casado, e chegou o ponto da dúvida, né? Eu tava na cozinha de casa, nesse período, e perguntando muito a Deus, até quando vai realmente acontecer? Porque nós temos promessa, todos nós temos uma promessa. E eu ali segurando na promessa e não querendo mais, mesmo acreditando na promessa, mas eu não queria. Por quê? É muito árduo. E aí eu pedi para Deus, nesse meu termo, voltando para os 12 anos, eu pedi para Deus, se for para eu retornar, que o Senhor me dê uma fonte de renda. Uma fonte de renda que eu possa atender minhas agendas, mas que eu não venha depender delas, que eu não venha depender de total de igreja, de oferta, de você ir ser ofertado, que nem todo mundo vai poder ofertar, cada um tem a sua realidade de igreja. E foi quando eu fiz um voto a Deus que eu queria receber tal valor. E aí, nesse tal valor, eu comecei a trabalhar do nada com passagem aérea. Na época eu tinha 12 anos de idade e comecei a fazer revenda de passagem aérea. E quando chegou ao final do mês, tinha dado o valor que eu tinha feito propósito com Deus.
Então, a partir dali, hoje tenho a minha empresa, que é a Anjos Tour Milhas, é uma das maiores empresas hoje no meio gospel. A gente é responsável pelas passagens, tirar passagens como cantores como Sara Farias, a dupla Daniel e Samuel, pastor Samuel Mariano, entre outros que compram com a gente, outros eventos como o pessoal do pastor Jacques Balbina, Debrais. Então hoje a nossa empresa é uma empresa grande e tudo referente a um voto que eu fiz de determinação de salário, que se eu não me engano está em Jeremias, que diz: determina o teu salário que vos pagarei. E a partir dali eu não dependi mais. Hoje eu tenho a minha empresa, eu viajo por amor, atendo por amor, estou ali fazendo porque eu gosto mesmo, porque eu sei do meu chamado, sei do meu propósito e sei que o propósito é esse. Então eu sou muito feliz com Deus, e aí foi onde eu comecei a ter a minha experiência com Deus, que eu fiz um voto, poxa, realmente é isso aqui. Se eu pedir para Deus para não depender e Deus está me dando essa fonte de renda, então eu vou por esse caminho. Foi quando começou a arder mais em voltar. E aí eu voltei a atender a agenda, nesse meu termo, vim para Alagoas, que foi quando eu vim cantar em Alagoas, que eu conheci minha esposa, que já é outra história. E aí vim para cá e aí decidi gravar a música Sobrevivi, que é do meu amigo Dimael Carrara. E quando essa música chegou até mim, cara, eu tava sobrevivendo mesmo, sabe? Tava sobrevivendo mesmo, que tava bem complicado, as coisas bem mais apertadas, a agenda já não tinha tanto mais. E aí eu gravei a música chegou até mim, eu cheguei na minha esposa: amor, eu vou gravar essa música. Com quem eu gravo? Aí veio alguns nomes, como o Lucas Augustinho, como outros. Vou falar com eles, que são meus amigos, vou falar se eles gravam comigo. Aí senti de falar com o Samuel. Aí, mano, escuta essa música, mandei pro Samuel Messias. Aí ele: mano, que música linda. Vamos gravar? Eu falei: vamos gravar. Aí gravei a música e, cara, a partir o título da música é Sobrevivi. Quando eu falei assim, vou gravar, vou entrar em estúdio, parece que tudo desmoronou. Fiquei doente, minha empresa tava alta, caiu, tipo, do nível que estava, foi lá embaixo. Pegou o período de pandemia ali? Foi? Isso, período de pandemia. Então, tudo desmoronou. E eu falo sempre nas minhas ministrações que o que eu canto para as pessoas é o que eu passo, ou o que eu já passei. Eu canto aquilo que eu já passei ou que eu passo. E essa música, ela chegou num período muito complicado, aonde eu estava muito ansioso, aonde eu estava querendo entrar em depressão, aonde fazia alguns questionamentos. Meu Deus, por que isso tudo? Por que isso aqui? Qual é o propósito dessa música? E aí a música, ela fala: Deus me fez chorar pra entender o choro de alguém. Todas as vezes que doeu eu aprendi também que quando eu sobrevivo à dor eu posso ser remédio pra alguém. Eu sobrevivi e isso prova que é possível vencer. E quem me vê vai desistir de desistir, porque eu sou prova de que Deus existe sim. É só olhar pra mim. Então, tipo, eu vivi essa música. Eu vivi ela literalmente. E quando coloquei em estúdio para gravar, que eu fui perto de lançar a música, eu ia lançar a música na Adebrais Sede, no dia 10 de dezembro. E quando foi 10 de dezembro de 2019, ou foi 2020 que eu lancei a música lá. E quando foi uma semana antes, eu voltando de um evento, dormi no volante do nada. Tipo, bati num poste. E eu só pensava, chorava, falava: cara, é a música, não tem como. Tipo, meu Deus, como eu tô vivendo essa música literalmente. Ela é assim, é algo que eu sempre falo. As dores que eu passei, hoje serve de remédio para alguém que está assistindo a gente, para alguém que me vê nas ministrações. Então, eu acredito que a gente, geração jovem, e foi aquilo que eu passei. Eu desisti de desistir, e eu sempre falo para todo mundo: cara, por mais que seu pai não acredita em você, sua irmã não acredita em você, seus amigos não acreditam em você, seja você o seu maior incentivador. Acredite você em você. Então foi isso que eu fiz, eu acreditei em mim. Quando eu retornei, Naô, você não tem voz para cantar, Naô, tal. Eu acreditei em mim e eu sei do meu potencial. Eu acho que falta muito isso. Hoje nós vivemos uma geração de jovens
que sofrem, que se mutilizam, né? Sim, muitos. Então, tipo, depressão, ansiedade que bate numa geração jovem que não era para acontecer. E muitos deles sofrem calado porque não tem a coragem de chegar no próximo, porque sabe que nem todo mundo vai entender, né? Então, eu sempre falo, cara, eu vivi essa música e venho vivendo ela até hoje. Até hoje eu tô vivendo ela. Esse é o nosso Gospel Tchê, agradecendo mais uma vez a todos e não deixe de compartilhar esse nosso vídeo completo no Facebook, Pastor Gaúcho, também no YouTube, Pastor Gaúcho. Se inscreva no canal, compartilhe, né? E receba também as notificações aí quando nós tivermos novos episódios. Agradecendo Sonido Produções em Cachoeirinha. Deseja gravar o teu podcast como este? Tá aqui esse espaço, ó. Tecnologia de ponta para entregar o melhor conteúdo para você que deseja fazer o seu conteúdo, né? Vídeos, devocionais para as redes sociais, né? Aulas, tudo isso é com Sonido Produções, nossa grande parceira. E aqui também tem um espaço para a sua marca. Se você deseja anunciar a sua marca, entre em contato com a gente e venha ser um parceiro, um patrocinador do nosso Gospel Tchê. Falando sobre esse testemunho, sobre essa música e quantos talvez jovens, nós vivemos uma geração hoje e tu sabe exatamente, e pós-pandemia, né, quando a gente teve que se isolar das outras pessoas, primeiro, eu acho que não sei, veio para nos ajudar, mas hoje tem nos afastado tanto, né? E aí tu acaba querendo, eu conversei agora nos últimos dias em alguns retiros, falando para porque por vezes tu tens uma geração que está atrás de um like, tá atrás de seguidores, tá atrás de, poxa, eu preciso ter a melhor foto e se expõe a tantas coisas, né? Como é que tem sido, assim, chegar para essa geração e poder trazer essa boa nova e revelar a eles a identidade que eles têm em Deus, né? Porque muitos não sabem a identidade que têm hoje. Isso, eu sempre falo isso, que a gente precisa buscar mais e precisa conhecer você mesmo, porque hoje a gente perde tanto tempo no celular e às vezes acaba desconhecendo a gente mesmo. A gente não tem tempo mais para família, a gente não tem tempo mais para amigo, só envolvido em rede social, fazer história, não sei o quê. Eu falo porque eu vivi muito isso. Quando eu comecei lancei a música, comecei a ganhar seguidor, eu tava toda hora fazendo um story, mostrando onde eu tava, e isso para mim me fez mal, porque eu acabei aumentando mais ainda a minha ansiedade. Porque onde eu chegava eu tinha que estar ali sempre mostrando para as pessoas, poxa, eu tô aqui num lugar diferente, vou mostrar para o meu público, o pessoal tá esperando. E aí hoje eu prefiro ficar longe, eu viajo, atendo minhas agendas, não tenho mais essa, porque eu consegui me libertar, assim, falei, Deus, me ajuda. Porque eu já sofro de ansiedade. Sim. E ainda ficar ali envolvido tem uma empresa, então fico ali já envolvido tanto no celular, eu já nem tenho aplicativo. Às vezes eu baixo ali, porque posto. Toda hora é uma notificação. Né, eu nem tenho mais o aplicativo lá em casa, nem tanto eu como a minha esposa, a gente já colocou essa meta de não estar em rede social, a gente sempre preza por estar ali junto com a família. Mas ao mesmo tempo, pela rede social, a gente consegue falar com esse público, né? E daí tu falou sobre essa plataforma digital, isso, né? mesmo. As músicas disponíveis, daqui a pouco um relato, um testemunho teu. E essa parceria aí com Samuel, para quem não conhece, né? Que é o compositor de Todavia Me Alegrarei, né? Isso mesmo. Você Não Vai Parar e tantas outras, né? Como é que tem sido o relato das pessoas, o testemunho de cada uma delas? Tem encontrado muitas pessoas que disseram, poxa, essa música me trouxe cura, essa música me trouxe esperança para encarar a vida. É porque você fala, a música já fala, né, que as dores que nós passamos hoje vai servir de remédio para alguém amanhã. Então, nada é em vão. Tudo que a gente passa tem um propósito lá na frente. E a gente precisa enxergar o propósito na dor. Então eu sempre falo que quando nós enxergamos o propósito na dor, a gente consegue sair mais forte. Só que aí como que você vai enxergar propósito na dor, sendo que a dor ela nos para, a dor ela nos cega, a dor ela nos deixa ansioso, a dor ela nos deixa mal. Então é impossível você encontrar o seu propósito na dor, mas você precisa ser forte. Porque quando você encontra isso, você se apega em Cristo, se apega em Deus e você sai forte, você sai aliviado. Então eu sempre falo, eu fui esses dias ministrar
E aí uma pessoa chegou até a mim e falou, cara, eu preciso falar com você. Essa sua música, ela tem feito parte da minha vida esses últimos dias. Porque eu estava pensando em desistir e agora eu tô pensando em desistir de desistir. Então, tipo, é uma coisa que você vê o propósito da música, né? É algo que você não consegue alcançar, mas a música ela consegue alcançar e ela traz alívio para as pessoas. Então isso me deixa muito feliz porque hoje eu enxergo, realmente o meu propósito é esse. É passar para as pessoas aquilo que eu passei, mas eu sobrevivi, eu tô aqui para elas ver, eu tô aqui vivendo ela, tô aqui vivendo a música. Então isso me deixa muito contente. Cada culto que eu vou, que eu canto essa música, após o culto alguém me procura e fala, cara, essa é a minha música, ela toca na minha alma. E eu fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo. E a gente comentou, né, dessa participação aí, desse feat com Samuel Messias, e tu também acaba escrevendo músicas, já tem alguma coisa aí? Além dessa parceria com Samuel Messias, tem alguém que tu também, poxa, eu gostaria muito de gravar uma música com essa pessoa, né? Daqui a pouco até é a mesma música, só que uma outra pessoa cantando junto contigo. Tem uma música que agora vai ser lançada pela Cassiane, que ela chegou até a mim também num momento muito complicado, que foi agora já recente, eu estava fazendo alguns questionamentos com Deus e assim, Deus, quando que vai mesmo cumprir a promessa? Que a gente fica ali aguardando, né? A gente quer que Deus faz uma promessa hoje, amanhã você já quer que cumpra. Nós humanos somos assim. Não, hoje a gente é imediatista, né? Fast food, né? Toda facilidade, tudo rápido. Verdade. Eu digo, a minha geração, a geração do Maicon aí, a mãe começava a escolher o feijão às 8 da manhã para colocar na panela e ficar aquele dia todo para depois ficar pronto. Hoje a gente quer tudo na hora. Então a mãe dizia, calma, né? Vai chegar a tua hora. E hoje a gente quer tudo, né? É que nem a própria gente estava falando sobre rede social. Se a pessoa não te responder em 5 minutos... Como assim não respondeu? Já né? Liga, né? E se a gente contar na época do Maicon lá, que a gente mandava uma carta, eram 7 dias depois. Telegrama é quem tinha dinheiro. E aí, hoje assim, eu falo com o Lucas Augustinho, pra gente fazer uma música juntos. E essa música que vai ser lançada pela Cassiane agora, de 40 anos, ela chegou também na minha vida um momento bem difícil. Tanto financeiro como em todos os aspectos. E aí eu falando lá na mesa de casa, na cozinha, conversando com Deus. E aí foi quando eu senti o Espírito Santo falando comigo. Na música que diz, você pode até não perceber, mas eu estou aqui pertinho de você. Eu estou contemplando toda a sua dor. Eu estou cuidando de tudo. E cada detalhe vou fazer cumprir. E você vai viver o que eu te prometi. E se você está pensando em desistir, ouça a voz de Deus a te falar assim, eu não mudo, eu sou o mesmo, eu cuido, eu te protejo. E ali eu fiquei falando com Deus, né? Eu cumpro, e perguntando, e aquela voz, né, falando comigo, aí foi muito forte, e Deus falava, filho, eu estou cuidando, estou te ensinando, enquanto você ora, estou trabalhando, se eu fizesse antes, ia te perder, antes de cumprir, estou preparando você, filho, eu estou zelando, isso é cuidado, às vezes é preciso Deus ficar calado, mas quando Deus fizer acontecer, aí você vai entender, eu não mudo. Então aí eu entendi que tudo aquilo que eu estava passando era um processo. E depois disso, depois da sobrevivia, as portas se abriram e graças a Deus hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu estou vivendo, agradecer aos meus líderes. Hoje eu faço parte da Sara Nossa Terra, então eu quero aqui já deixar o meu agradecimento a toda a equipe, toda a igreja, ao Bispo Rodovalho, ao Bispo Franklin, a todo mundo que é o meu bispo lá de Maceió, que são pessoas que, quando eu desacreditei do meu ministério, pegaram na minha mão. Já recente mesmo, eu cheguei nos meus líderes e falei, isso aqui não é pra mim não, realmente toda vez que eu tento voltar, acontece alguma coisa, parece que eu tô bem na empresa, é só eu voltar para o ministério, parece que vai desabar.
E em um dos eventos da minha igreja, Deus falou muito comigo sobre propósito, sobre cura. E aí meu bispo chegou em mim e falou: Anaô, você está pronto para viver o extraordinário de Deus, para chegar em lugares altos? E eu falei: bispo, eu acredito que agora sim. E aí foi quando eles me abraçaram, sabe assim, quando o pai abraça o filho, foi quando a Sara Nossa Terra, os meus líderes me abraçaram totalmente, me pegaram pela mão e falaram: não, você, o seu lugar é aqui. E hoje eu estou vivendo algo que é só Deus. Eu olho para trás assim e falo: valeu a pena. E jovens também da minha igreja, que dão muito testemunho, que vivem a música, que se, vamos dizer que hoje eu sou influencer, que se admiram a mim. Eu falo: meu Deus, você não sabe o que eu já passei para chegar aqui. Então eu acho muito interessante cada vez mais nós jovens buscar a Deus, porque hoje às vezes eu falo por mim, mas às vezes você, ou às vezes o pessoal mais velho acha que jovem não tem prova, acha que jovem não passa luta, acha que jovem não tem deserto, e é eles que passam, vamos dizer, cada um tem o seu deserto. E Deus me falou algo esses dias que eu estou ministrando, que vem dizer, eu acho que é Isaías 35, que fala que Deus vai fazer florir no deserto. Deus vai fazer florescer esse deserto. Então, não importa o deserto que nós jovens passa, a gente tem que acreditar na promessa e acreditar que aquele deserto vai florir. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar: poxa, eu vivi tudo isso, eu passei tudo isso. É muito fácil. E aí você passa a ser influência para outra pessoa, para outro jovem. Então, quando eu ministro, eu vejo muito jovem. Quando eu falo que as pessoas não pensam, às vezes acham que nós jovens não tem guerra. E eu vejo um jovem, ou até criança esses dias, me admirei na ministração que eu fui, eu acho que um jovem de 13 anos, 12, 13 anos, quando eu falei que, tocado pelo Espírito Santo, falei que nós jovens, a geração mais adulta precisa interceder para os jovens, que é a nova geração que vem próxima. E ela começou a chorar, porque eu falei que as pessoas acham que a gente não tem nossas guerras. E aí eu parei assim na ministração, falei: meu Deus, uma pessoa tão nova, né, 13 anos já, chorando ali, porque só ela sabe o que ela passa. Às vezes é na escola, às vezes é numa amizade, às vezes é com um amigo que se decepcionou. Então cada um tem as suas guerras, cada um tem as suas provas. Então eu sempre falo: Deus vai fazer florescer nesse deserto. Não importa a circunstância, não importa a luta, Deus vai fazer florir. Então, graças a Deus, eu tenho sido canal de bênção para muitos jovens aí nessa geração. Não, com certeza, e vai ser para nós aqui também, porque eu quero muito saber. Imagina, 25 anos, empresário, cantor, esposo, pai, e 3 anos é uma fase. O Michael ainda não chegou. Rapaz, como administrar tudo isso, né? Porque muito dos jovens, e por vezes tu falou sobre essa ansiedade, né? Eu já fui assim, né? A gente fica ansioso, tem essa decisão da nossa vida sobre o casamento, tem a decisão sobre o que eu vou trabalhar, qual é que vai ser minha profissão, né? E tu viu Deus alinhando tudo em um só propósito. Né? Cara, eu falo que hoje eu agradeço a ela todos os dias, que a minha esposa, ela foi guerreira, porque quando ela me conheceu, cara, eu era feio, né? Não sou tão bonito assim. Há uma estatística de que o lugar onde mulheres bonitas dão mais chance para homens feios é dentro da igreja. Então fica uma dica. Pois então, eu sempre tive, cara, e assim, meus princípios foram sempre assim de namorar, noivar e casar. Então eu sempre tive, o meu propósito de vida era casar muito novo. E eu, cara, assim, eu sempre quis casar com uma nordestina. Eu sempre falei pra minha mãe, meus pais são nordestinos, são alagoanos, e eu falei: cara, eu vou ser igual meu pai. Meu pai foi lá no Nordeste buscar uma nordestina, eu vou também. E eu fui cantar, cara, assim, falando da minha família hoje, eu fui cantar numa igreja, e sabe aquela sensação de quando você olha pra pessoa e você sente, cara, é essa. E aí eu entrei na igreja, quando eu olhei pra ela, eu me apaixonei, né? E amei assim, no primeiro momento. Falei: acho que ela não vai me querer, eu todo desalinhado, todo humildezinho. E aí Deus me deu hoje, cara, uma família que passou tudo isso comigo. A gente já chegou a momentos da nossa vida, a gente tem 6 anos casados e temos 10 anos juntos. Então, nesses 10 anos, ela acompanhou praticamente
toda a minha fase de ansiedade, tudo que eu passei. E eu falo que ela é muito guerreira, a minha esposa, ela é muito parceira. Eu levanto a mão pro céu assim e agradeço muito a família que Deus me deu. Porque nos piores momentos da minha vida, quando eu fali, quando eu sempre tive uma vida muito estável. Quem me conhece sabe, eu sempre trabalhei muito novo lá no meu estado. Além de cantar, eu vendia na época CDs, né, aqueles CDs piratas que dizem, né? Uhum. Eu era revendedor daquilo ali. Eu sempre fui muito objetivo em empreender, em correr atrás dos meus objetivos. E eu sempre tive uma vida estável. Então, quando eu decretei falência na minha empresa, cara, era ela que estava do meu lado. A gente olhava assim, muito novo, eu com 24, ela com 23, e eu olhava para ela assim, chorando, e falava, amor, o que a gente vai fazer, cara? Como que a gente vai passar isso aqui? E ela sempre, não, amor, tô aqui com você. Tinha um momento da gente olhar e não ter nada assim, tipo, ter o básico dos básicos na nossa casa. E a gente sempre acreditando na promessa. Então, cara, eu acho que a gente jovem, a gente tem que orar, sabe? Eu escolhi esperar. Eu escolhi... não é só você chegar, olhar, igual eu falei, me apaixonei, amei, mas não, ora, vê se é aquilo mesmo que Deus tem para você. Então a gente orou, graças a Deus nós oramos. Eu falo que ela é muito guerreira, porque ela passou muita coisa para estar hoje. Então hoje é muito fácil todo mundo ver a gente viajando e tá ali hoje e tal, agenda, mas só a gente sabe o que a gente passou para estar ali. E eu faço questão, já há alguns anos, que eu não viajo sozinho. Eu não deixo. Pode ser o evento que for, a igreja que for, eu só viajo com a minha família. Deus me deu uma família para estar do meu lado. Então eu não vejo necessidade, não toquem quem viaja sozinho. Cada um sabe das suas guerras, das suas necessidades, mas eu hoje, pela produtora, eu optei a viajar com a minha família, porque eu me sinto mais seguro. Eu me sinto mais acolhido com eles do lado ali. Então eu só agradeço a Deus por tudo, e eu falo para você jovem que vai assistir isso aqui, ora, busca, porque se deu certo para mim, dá certo para você também. Então hoje é uma geração que na realidade não quer compromisso, né? Sim. Os jovens de hoje em dia Descartável, né? são descartáveis. Você fica com um aqui, amanhã com outro. Isso até mesmo dentro da igreja. Hoje não. Tu falou sobre daqui a pouco, por não orar, por não descansar, aí daqui a pouco visitou uma igreja, essa aqui. Daqui a pouco vai na outra igreja. E assim, hoje eu sigo assim. Não é fácil o casamento. Eu tenho 6 anos casado. Então você. É uma frase que falou, até o pastor Antônio falou comigo, e me pegou muito. Casamento é insistência. Hoje você casa, hoje, amanhã você já separa. Então, tipo, antigamente, na época dos meus pais, se você casasse era pra vida toda. Ainda pela Bíblia, é vida toda. Então, hoje não, os jovens casam hoje, não deu certo, ou volta para casa dos pais, ou vai morar sozinho, porque a maioria já quer ter uma independência, então já vai morar sozinho, e aí acaba o inimigo lançando setas. E aí, se eu for falar, eu já tive momentos que eu e minha esposa, poxa, vamos separar, vai pro seu lado, não. Mas o que a gente faz? A gente, poxa, amor, vamos orar? Isso aqui não é de Deus, cara, isso aqui não tá sendo... Isso aqui tá errado. Vamos conversar? E eu acho que o diálogo é tudo. Então, se eu fosse hoje olhar para trás, cara, a minha esposa foi muito insistente. Sim, eu e ela, nós insistimos em estar casado. A gente quer. Eu sou o primeiro namorado dela e ela é minha primeira namorada. Então, tanto ela estava no propósito como eu. E hoje a gente tem uma família linda, muito bem estabilizada. E eu sou muito grato a Deus. Assim, quem me conhece sabe, eu sou extremamente arriado, apaixonado pela minha esposa. Cada dia mais eu amo ela, minha família, minha filha, porque eu sei que o propósito, Deus não une casal, né? Deus une propósito, né? E eu acho que o nosso propósito hoje é justamente isso, passar para os jovens que o nosso testemunho é muito lindo. Então é passar para os jovens isso, que dá certo sim, insiste, perseverar, né? Dá certo sim. E assim, ora, só buscar, é só orar, que dá certo. Não é assim, não deu certo aqui, discutiu, não, eu quero mais você não, vai pra lá que eu vou arrumar, eu sou o bam, vou arrumar outro. Não é assim.
Deus une propósito, e Deus une um propósito muito lindo na minha vida. Anaora Anjos está com a gente aqui no nosso podcast Gospel Tchê. Como podemos encontrar as canções, saber da tua agenda, acompanhar um pouco mais, redes sociais, saber dos projetos futuros aí também, como o pessoal pode te encontrar? Gente, é só ir no Instagram, Anaor, só é eu mesmo. Eu sempre falo, não tem outro. Não tem outro. Então colocou lá, Anaor Anjos, colocou Anaor, já vai aparecer eu, não tem outro. No YouTube é a mesma coisa, colocou Anaor Anjos, está lá. A música Sobrevivi, graças a Deus está sendo muito bem aceita em todos os canais digitais. Para eu, que eu sempre falo que eu sou um cantor independente, cara, eu não tô assim por gravadora, e eu me surpreendo quando eu abro os streams do aplicativo, eu vejo lá 100 mil, 200 mil, e eu falo, cara, eu não fiz tráfego, né, que o pessoal lança a música e faz tráfego pago para chegar em mais pessoas. Eu falo, meu Deus, cara, como pode uma pessoa da minha cidade tem 16 mil habitantes, como pode uma pessoa que saiu de lá hoje tá com mais de 200 mil acessos numa música? No YouTube tem um clipe lá, né? Não tem. Não tem fiz, clipe. A gente não chegou a fazer o clipe. A gente fez só o cover, lançou o cover assim mesmo, porque o Samuel, hoje ele tá aqui, amanhã ele tá lá, e tipo, não ia dar certo pra fazer o clipe. Eu falei, cara, eu vou lançar assim mesmo. Lançou a música. Vou te dar uma dica, muitos cantores gravam clipes aqui no Rio Grande do Sul. Fica a dica aí, ó, daqui a pouco tem muitos lugares, canyons, né? Tem cidades... Opa! Isso mesmo, já olha apertou, aí. hein? Já deu match. Vamos conversar, depois pega no WhatsApp. Vai gravar ali na ponte de Cachoeirinha, né? Olha aí. E aí, por conta de logística mesmo do Samuel, foi muito difícil, né? Pegar um dia na agenda dele. Pra ele colocar a voz já foi difícil. Imagina pra ele parar ali e fazer um clipe. Tava tudo pronto para o clipe. E aí a gente acabou lançando a música mesmo. A gente fez uma versão acústica, né? Estilo cover. Então a gente lançou. E hoje no YouTube ela tá com mais de 40 mil visualizações. Hoje nas plataformas tá com mais de 100 mil acessos em termos total de todos os apps de música. Hoje eu tenho também um clipezinho que fizeram com a música, que já tá aí com quase 200 mil. Então eu sou muito grato, cara. Eu olho assim eu sou muito grato a Deus. Isso é uma coisa que eu sou grato, que eu tenho em mim, é gratidão. É uma coisa que eu aprendi, independente da situação, é você ser grato. Que eu acho que hoje, nessa geração que a gente vive, é muito difícil você encontrar uma pessoa grata. Você pode fazer milhares de coisas, mas a ingratidão vai estar dentro dela. E eu aprendi isso, né, com meu pai. Hoje meu pai eu falo para todo mundo, cara, meu pai é o meu maior exemplo de fé. De pai, de amigo, de pastor, de tudo, de dono de casa. Ele é uma pessoa que eu admiro. Minha família, cara, é muito linda. Eles são muito assim, a gente somos muito unidos, sabe? Não tem essa competição só porque eu sou cantor. A minha irmã canta também. Tem vezes que ela ouve minha música, me manda um vídeo chorando. Eu falo, cara, que legal você ser exemplo, né, pra tua família. Imagina ela assistindo agora a gente. Então, assim, eu tenho duas irmãs maravilhosas, uma família linda, e sou muito grato por tudo que Deus está fazendo. Eu não, vou dizer assim, não sei se é o correto falar, mas eu não sou digno, acho, de viver tudo que eu estou vivendo. Eu acredito que por tudo que eu passei, possa ser que sim, mas, cara, eu sou muito feliz com Deus. Cada dia que eu olho assim, o meu alvo hoje é Cristo. Hoje eu falo para todos. Pode vir a prova que vier, mas nada me para e nada me tira do propósito. Nada vai me parar, a não ser que Deus chegue assim e fale, não, pare. Mas fora isso, nada me para, a não ser o próprio Deus. É isso, é um crescimento que a gente percebe, é um amadurecimento, e todos temos esse processo. Cabe a nós entendermos esse processo, vivemos e saber por quê. Por que daquilo tudo, né? Eu tenho citado muito ao ler a história de José.
tudo que ele passou e perseverou. Esses dias eu preguei e disse aqui, ó, muita gente quer o governo como José, mas ninguém quer ser jogado na cova, ninguém quer ficar preso. Muitos querem o trono como Davi, mas poucos estão dispostos a sofrer a perseguição que ele sofreu do próprio Saul, né? E inclusive a coroa, que muitos falam uma coroa, e aí tem uma canção que é muito conhecida da harpa cristã que diz: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, às vezes, quer a coroa, mas não quer levar a cruz. Verdade. Não quer negar-se a si mesmo, não quer viver esse coroa, processo. né? É verdade. Só foca na coroa. E é isso, eu acho que a gente tem que focar em Cristo e correr atrás dos objetivos, né? Tem que estar ali. Constante oração, cara. A gente está numa fase que a gente tem que buscar a Deus porque Deus está na porta. Está perto. Então a gente tem que se preparar cada dia, ainda mais nós jovens. Eu me preparo cada dia. Estou ali sempre preparado para a volta de Cristo. Tem que estar nessa preparação constante. Então, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, agradecendo aí. Muito obrigado. Nossa primeira atração quase que internacional, que né? Isso, porque a gente foca muito no Rio Grande do Sul, né? Para nós é quase que então, internacional. É verdade, Rondônia é bem pertinho da Bolívia, né? Mas muito feliz em ouvir aí, espero que a gente possa ter outras oportunidades, está aí, né, convide Anaú para estar na sua igreja ministrando, mas eu quero que para a gente encerrar, agradecendo mais uma vez Sonido Produções, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Pastor Gaúcho no YouTube, vai lá, a gente está crescendo, né, o nosso canal, e também através do Facebook acompanhar, vai lá e compartilha também os nossos vídeos. Deixe uma mensagem para todos aqueles que estiveram acompanhando, né? Eu tenho certeza que já fomos muito edificados. Amém. Por esse teu testemunho, por esse bate-papo. Tenho certeza que edificou a vida de muitos dos nossos amigos que acompanham. Mas eu quero que tu deixe uma mensagem para todo esse povo, não só do Rio Grande do Sul, porque como a gente está na internet, é para o mundo, né? Eu vou deixar um versículo aqui que tem falado muito comigo, que é Isaías 66, versículo 9, que o profeta vai relatar. Não causarei dor sem permitir que nasça algo novo. Então esse versículo tem falado muito comigo. Ele permite a dor, mas em seguida ele vem com a cura. E eu quero hoje falar para você, jovem, que essa dor, essa angústia, essa ansiedade que você está passando, tenha certeza que o Espírito Santo, o próprio Deus, ele está chegando com cura. E eu quero dizer para você, não pare, não desista, não pare o seu chamado, não pare no meio do caminho, não pare, você vai desistir de desistir. Deus, ele não causa dor sem que seja para causar algo novo. Ele permite a dor, mas ele vem com a cura. E tem um outro versículo também, que é em Oséias, que diz: voltemos todos para Deus, o Senhor, ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui 2 ou 3 dias no máximo, ele vai te dar nova força, ele vai te colocar de pé e nós faremos a sua vontade. Então assim, Deus vai fazer florescer no deserto. A dor que você passa hoje, meu jovem, meu amigo, você que está assistindo, deixa eu falar isso para você. As dores que você passa hoje vai servir de remédio para alguém amanhã. Tá? Nada é em vão. Você vai desistir de desistir. Não pare no meio do caminho. Não desista do seu chamado. Você vai desistir de desistir. Semana que vem tem mais Gospel Tchê.